que Beethoven é o cara? Você vai ter pelo menos 4 razões para entender este fenômeno. Ludwig van Beethoven. É isso, esse canal pela primeira vez vai falar do grande mestre de Bonn, Beethoven. Gente, tá rolando uma obra aqui, acabei de lembrar que Beethoven só num ano mudou acho que umas 17 vezes. Ele via brigando com as obras que aconteciam em volta. Você acha o quê? Que é só de agora? Eu brigava com todo mundo, porque barulho, enfim. Tá rolando uma obra aqui e é isso. Então nós vamos ter que trabalhar com esse barulho aí. Beethoven nasceu em 1770 e morreu em 1827. O problema, a questão não é só dizer que ele viveu 56 anos, sim, porque ele nasceu bem no fim do ano, então é isso. Beethoven, ele se beneficiou do seu tempo, ele era um homem do seu tempo, muito ligado às ideias, aos valores do iluminismo, sabe? A liberdade, a humanidade acima de tudo, valores de direitos humanos e tudo isso. Ele era um revolucionário e republicano no meio de uma aristocracia danada, e essa aristocracia pagava a vida dele, mas ele não tinha problema nenhum em falar na cara deles que ele era republicano. Engraçado, que tupete. Beethoven nasceu num lugar que era meio que tipo roça, na Westfália. A Westfália é o norte da Alemanha, e quando você pensa que todo o mundo austro-germânico, o centro do mundo austro-germânico era onde? Viena. Viena era a capital, onde tinha aquela sofisticação toda, a aristocracia e tudo que envolvia em volta deles, dinheiro, imperatriz, imperador. E Beethoven nasceu numa roça, assim, protestante ainda por cima, né? Westfália era uma região, assim, bem protestante, e eles tinham muito preconceito com pessoas que vinham de lá. Ele era o filho mais velho, na verdade ele acabou sendo o filho mais velho de uma família, onde ele teve mais 2 irmãos, o pai teve muito problema com o alcoolismo e ele com 10 anos sofria, né? O pai dele batia nele, mandava ele estudar, queria que ele fosse um segundo Mozart, porque Mozart, lembra, já fazia sucesso e ele queria ganhar dinheiro, de certa forma, em cima disso. Beethoven foi, a partir dos 13 anos, ele já tinha emprego, ele tocava órgão na igreja lá perto. Ele, assim, desde os 18 anos de idade, ele já foi arrimo de família. Na verdade, passou a vida inteira ajudando a mãe, depois trouxe os irmãos pra Viena. Ele era um cara que sabia fazer network, parece que não, mas o cara era gênio no network, porque ele colocou um dos irmãos dele pra ser alto cargo lá de um dos bancos de Viena, né? E o outro veio a ser empreendedor e ganhou muito dinheiro com farmácia. Mas enfim, Beethoven veio de uma situação humilde, de um lugar distante, periférico, e teve que chegar em Viena e se impor. Só que ele não só se impôs, ele quebrou todas as regras. Não teve uma regra que Beethoven não quebrou. Aí você vai dizer, ele destruiu todo o classicismo que vivia antes. Poxa, Simone, Haydn foi o pai da forma, criou todas as formas, sinfonia, quarteto de cordas, não sei o que, a forma sonata. Não, Beethoven, ele, ao quebrar a regra, ele reafirmava essa regra, de certa forma. Como? Vamos lá. Todo mundo escreveu sinfonia, né? Haydn escreveu mais de 100 sinfonias. Beethoven escreveu 9. Só 9. As 9 sinfonias que mudaram a orquestra. Ele foi o primeiro a pensar a orquestra de uma forma estéreo, de criar ela um pouco mais arredondada, assim, tá? Como a gente ouve hoje. Ele mudou alguns instrumentos de lugar. Nós lembramos que, sim, tivemos Stamitz, que foi o cara que, de certa forma, criou a orquestra como ela é, organizada, mas Beethoven mudou ela para ela ser um pouco mais o que nós seríamos hoje romântica. Ele introduziu mais instrumentos para a orquestra e ele expandiu todas as formas. Então, digamos, em primeiro lugar, ele quebrou todas as regras, ao mesmo tempo que ele as reafirmou ao quebrar as regras. Ele expandiu a forma sonata nas suas sonatas para piano de uma forma tal que elas começaram a se transformar em algo diferente. Tanto é que chegou um momento que ele escreve a famosa sonata ao luar, que o nome foi dado não por ele, né, mas pelo editor dele, para vender. Ali está escrito sonata quase uma fantasia. Então ele escreveu 9 sinfonias, 32 sonatas para piano, 17 quartetos, 5 concertos para piano e orquestra, 1 concerto para violino. Escreveu várias outras coisas, mas essas são as obras mais impactantes de Beethoven. Quando você analisa cada sinfonia, você vê que ali, já na primeira, ele já quebra algumas regras. A própria
Primeira sonata dele, ele já quebra algumas regras, tá? A outra coisa, de que forma ele expande o piano. A cada vez, cada sonata que ele escreve, ele vai pedindo mais o piano. Então, esse piano que a gente conhece hoje, ele praticamente foi, entre aspas, feito por Beethoven. Porque ele também se comunicava com as pessoas, com os fabricantes de piano na Inglaterra, por exemplo, inclusive Clemente, e ele pedia: coloca mais peso aqui, faz tal coisa, aumenta mais, eu quero mais expressão na parte mais aguda. Enfim, ele ia pedindo, demandando essas coisas para os fabricantes. Dessa forma, ele foi ajudando o instrumento a se transformar nesse instrumento expressivo, retumbante e poderoso que o piano é. Então, quando você pensa na sonata Patética, Opus 13, ainda, que é a primeira fase de Beethoven, ela já pede muito do piano. Ela já começa a chegar ao extremo. E ele vai testando aquele povo de Viena que estava acostumado com as regras, acostumado com as suas formas. E sabia, pronto, eu vou ali assistir a forma sonata e tal, e é assim, tem uma introduçãozinha, nada vai me afetar demais, eu não vou ter que confrontar o meu sentimento profundamente. Mas não, Beethoven não fez isso. Ele buscava o clímax, a tensão, né, ao máximo. Ele levava a sua plateia a finalmente ter uma experiência emocional ao ouvir as obras dele. A primeira sinfonia quebra algumas regras, a segunda, ela vem pra falar assim: não, eu posso fazer uma sinfonia dentro daquele jeito Haydn que vocês conhecem, sem problema, não fica assustado não. Aí ele chega na terceira, que é a famosa Heroica, grande obra dele, que marca a segunda fase dele. A Heroica, primeiro ele escreveu o nome de Bonaparte, né? Porque ele achava que ele queria muito que a Europa toda acabasse com a aristocracia, que fossem todos republicanos. Quando Bonaparte se autodeclara imperador, ele rasga, né, o nome e coloca Heroica. Heroica porque ele se coloca no centro da sua obra. Pela primeira vez, um artista, um compositor se coloca no centro de sua obra. Lembro de uma coisa, Bach fazia música para Deus, para glorificar a Deus. Beethoven faz música para a humanidade e ele fala de si. Olha, esse sou eu, só que para a humanidade. Ele tem uma plateia para ouvir, diferente de Chopin. Depois eu vou falar o que Chopin faz, para marcar bem o romantismo chopiniano. Se você lembrar que Beethoven quebra todas as regras e ele é o mestre da expansão, você já tem aí uma visão de quem ele é. A terceira coisa, ele é responsável praticamente por todos os protocolos que a gente tem hoje no teatro. De prestar atenção. Você acha que aquelas pessoas lá, aristocratas que ouviam, eles ficavam quietinhos ouvindo? Muitos deles ficavam conversando, porque não é aquelas coisas que a gente não pode fazer numa sala de concerto. Beethoven impôs isso. Ele falou: não, isso aqui é para escutar. Essa música é pra escutar você tem que prestar atenção. E quando você pensa que ele era surdo, e ele ficou surdo, começou a ficar surdo aos 25 anos, seriamente aos 32 ele estava muito surdo, e a gente sabe que as obras mais incríveis dele, ele escreveu depois dessa surdez. Então assim, ele teve um momento de depressão profunda aos 32 anos, onde ele escreveu um testamento, e nesse testamento ele disse que ele estava abandonando a vida. Só que no meio do testamento ele desiste, diz: a arte, somente a arte me faz ficar. A partir dali ele se transformou assim, eu sei que justamente aquele sentido que eu mais preciso eu perdi, mas mesmo assim eu vou viver o que eu tenho que viver para essa arte. E realmente ele foi abençoado, porque logo depois ele foi a segunda fase dele, depois veio a terceira fase. A outra coisa que ele fez foi criar. Depois de Beethoven, as orquestras passaram a ser mais profissionais. Então, assim, o músico de orquestra profissional, remunerado, a instituição orquestra, isso foi criado por Beethoven. Por quê? As pessoas tinham que ensaiar tanto para conseguir tocar as sinfonias dele que começou a virar uma profissão. Sim, porque antes as orquestras delas eram orquestras do palácio, né? Muita gente era assim, o cara da trompa era na verdade o padeiro. E aí ele vinha... vai ter ensaio ali com o Rei Haydn? Então tá bom, deixa eu pegar minha trompa e dar uma estudada aqui. Era assim. Então assim, a música fazia parte da vida das pessoas, tocar um instrumento fazia parte, mas era tudo meio amador. Beethoven transformou a carreira de músico de orquestra em algo de fato profissional, porque as pessoas precisavam estudar muito para conseguir tocar a obra dele. E a última coisa, ele fez... Porque a música dele foi tão marcante, e como eu disse, ela quebrou todas as regras, ela foi a ponte do classicismo para o romantismo. Aliás, existe essa
essa guerra, né? Tem gente aí, os taradinhos da verdade da música clássica, porque existe isso, né? Loiter, por favor, fiquem comigo. Tem uma galera que fala assim... Ah, não, Beethoven é romântico. Não, Beethoven é clássico. Não, Beethoven era Beethoven, gente. E ele foi a ponte do classicismo pro romantismo. E ele nunca abandonou as formas. Nunca abandonou. Ele inovou, ele puxou, expandiu a forma ao máximo, mas ele não abandonou a forma, entende? Isso que é o mais difícil, né? Inovar significa vamos disruptivo, vamos quebrar tudo que existe, vamos fazer algo novo. Mas algo novo a partir da onde? Então, isso é mais uma contribuição dele. E outra coisa, assim, que ficou é que a partir de Beethoven, quando ele foi embora, ele deixou um vácuo tão grande que pela primeira vez na história, uns concertos e recitais, salas de concerto, você passou a tocar também obras de pessoas que já tinham morrido. Depois de Beethoven, ele tinha que estar sempre presente nos concertos, ou seja, uma orquestra podia tocar a sinfonia de quem estava acontecendo, mas ele ia tocar uma sinfonia de Beethoven, óbvio. E até hoje é assim, as orquestras sempre tocam na programação uma sinfonia de Beethoven. Então, a sala de concerto, ela passou a se transformar também em um certo museu. É bom por um lado, é ruim por outro. A gente foi ficando cada vez talvez mais longe do que está acontecendo no momento, né? Então, assim, nunca mais você ia fazer só obras de gente que tá vivendo hoje. E por aí foi, a vida inteira. Hoje existe até uma frase, né? Quando a gente faz concursos para entrar, eu fiz concursos vários na vida, não só competição, mas concurso para entrar na universidade, fazer doutorado, conseguir bolsa. Aquele que toca Beethoven e toca bem Beethoven já sai na frente, né? Isso ficou. É claro, porque o discurso, aquela retórica que eu falei, né? Inclusive também tem isso, a retórica, Beethoven, ele transforma o discurso musical em algo tão elaborado que realmente é um discurso, é a retórica dele. Eu não posso agora ficar dando exemplos pra vocês porque eu tô falando e você sabe que é difícil ficar falando e tocando. Mas pegue uma sonata como, por exemplo, a própria sonata patética, ouça ela inteira e veja como ele pega a famosa semente que eu falei e ele transforma, ele é o gênio do desenvolvimento, ele é o gênio a gente chama de migração tonal, que no meio do desenvolvimento você vai passando por várias, você vai modulando, ele era gênio na modulação. Vai acontecendo toda forma de modulação e você não sente. Eu podia ficar aqui falando horas de Beethoven, mas acho que eu vou fazer mais um vídeo, não quero que esse fique longo demais, mas aí estão alguns dos motivos pelos quais Beethoven é o cara.